Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E Eunilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus. Tantas promessas para cada um de nós e nós só podemos buscar mais de conhecer para poder viver com mais intensidade e mais qualidade. Obrigada a você que está com a gente e também convidamos a todos que possam estar entrando na página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai conhecer quem somos, o que estamos fazendo, toda a programação aqui do Ministério Água Viva. E convidamos também para que possa estar entrando na Rádio Vineyard, radiovineyard.net, uma rádio por internet, onde você vai poder louvar ao Senhor 24 horas por dia. E também sempre estar cheio dessa palavra de encorajamento, de edificação, para que possamos ser instrumentos do Senhor nesse mundo que precisa tanto de alegria e regozijo no Senhor. A salvação vem dele. É isso aí, Seja muito bem-vindo. em nome de Jesus, né? Aí estamos, né? Lembrando que a gente tem aí a sessão de filmes também, né? Tem a nossa lojinha, se você quiser nos ajudar. Enfim, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E nós estamos aí falando aqui no nosso estudo bíblico, estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já falamos sobre 9 das parábolas, nós estamos na 10ª parábola, que é a parábola das 10 virgens. E essa parábola das 10 virgens, nós fizemos a primeira parte a semana passada. Se você perdeu, está aí no YouTube, está aí também no ministérioaguaviva.net, você pode buscar e estudar e ver o que é que nós falamos nessa primeira parte, né? Mas, só um ano passando da primeira parte, nós falamos sobre que é uma parábola, essa parábola das 10 virgens, ela é muito conhecida e também ela é muito difícil de ser interpretada, né? Ela tem muitas interpretações, cada teólogo interpreta de uma forma diferente, né? Falamos também de uma curiosidade, que essa parábola só se encontra no livro de Mateus, ela não está em outro evangelho, somente no evangelho de Mateus. Falamos também o contexto da parábola, sabe que o contexto é o que vem antes da parábola. Por que que Jesus falou essa parábola? Então, ele vinha falando num contexto da volta de Cristo, ele vinha falando no contexto da volta dele, né? Não só da ida, mas da volta dele. Fizemos uma análise da parábola, versículo a versículo, comentando cada versículo dessa parábola, para vermos exatamente o que Jesus queria dizer, o que que ele estava direcionando. E hoje nós vamos para a segunda parte da parábola das 10 virgens, né? E nós vamos começar vendo as diferentes interpretações. Ou seja, tem diversos teólogos que interpretam de forma diferente. Uns interpretam que essa parábola é para o povo judeu, outros interpretam que essa parábola é para cristão. Enfim, tem diversos tipos de interpretação. Mas o que é mais interessante é que, independente da interpretação, todos eles concordam que o noivo é Jesus, que o noivo é o Cristo, o noivo é aquele que vai voltar, né? Temos que ter um entendimento dessa parábola, né? Essa parábola, ela não só se aplica aos judeus, que eram extremamente religiosos e legalistas, mas também aplica-se a cada um de nós que somos cristãos. Ele começa a dividir, ele começa a selecionar aqueles que são os cristãos, aqueles que são os cristãos nominais, que se chamam cristãos, e aqueles que são os cristãos verdadeiros. Então, ele vai estar falando sobre isso, né? Quando é aplicado aos judeus, a gente vê que a igreja é a noiva, né? Nós vemos que é uma voz profética, é algo que vem lá do Antigo Testamento, onde os próprios profetas já diziam que Jesus ia voltar. Ele nem tinha vindo, né? Nós vimos aí a vinda de Jesus, tem um estudo aí no YouTube, você pode buscar lá, e nós falamos foram 12 estudos
sobre a volta de Jesus. A vinda de Jesus, 700 anos antes dele vir, ele já se falava da vinda dele. E 900 anos antes da partida de Jesus, né, da morte de Jesus, já dizia que ele ia voltar. Então, Jesus ele começa a fazer essa aplicação, e ele começa aqui dizendo que existiam 10 virgens. Nós lemos na semana passada todos os versículos. E as virgens loucas a gente qualifica como a religiosidade, como legalismo. São aqueles que se dizem cristãos, mas eles não são, né? Aqueles que parecem, né? Eles são aqueles que não estão preparados. As virgens prudentes são os judeus que conheceram a Jesus. Estão falando do ponto de vista judeu, né? São aqueles remanescentes que Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 27, aqueles que permaneceram. Ou seja, não basta só ser cristão, você tem que permanecer cristão. Não basta só ser judeu, você tem que permanecer. E aqui, nas Virgens Prudentes, ele fala em permanecer judeu cristão. Essa é a diferença. E ele fala também da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, da ausência do noivo. Toda essa parábola ela vem trazendo esse escopo, né, para que nós possamos entender que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, a gente tem que estar preparado. Acho que você comentou uma coisa interessante sobre os judeus cristãos. Na verdade, hoje nós temos várias ramificações do judaísmo, não? Uhum. E esse judeu cristão é aquele que reconhece já o Messias, porque o judeu original, os ortodoxos, eles não consideram Jesus como o Messias, o Salvador. Verdade, eles ainda esperam o Messias, né? Agora, tem o judeu cristão que realmente já reconhece a Jesus como o Cristo, a Jesus como o Messias, a Jesus como aquele que é o enviado de Deus para salvar a humanidade, né? Ele fala também da grande tribulação, né? Então, na grande tribulação, quando nós fizemos esse estudo da volta de Jesus, a gente viu que na grande tribulação a gente vai ter judeus ali, né? Quando o apóstolo Paulo fala o apóstolo Paulo não, em Apocalipse, João escreve sobre os 144 mil, são aqueles 144 mil que nós vimos, que são os judeus que vão estar na terra pregando o evangelho. Com a ausência do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, eles vão estar pregando o evangelho. Mas Jesus ele fala também aqui sobre a aplicação sobre os cristãos, né? Ele fala das virgens loucas e das virgens prudentes, né? As nécias e as prudentes. As loucas são aqueles cristãos desviados, são aqueles cristãos que falam como cristãos, se vestem como cristãos, mas não são cristãos. Então, Jesus ele fala muito forte com relação a isso. São os cristãos nominais. E nós voltamos à religiosidade, porque são aqueles que seguem a religiosidade, seguem as regras, mas o coração não está. Ou seja, não basta só parecer, tem que ser, né? Sentir é de dentro para fora. O Espírito Santo que habita dentro de nós e tem que se manifestar. E um outro elemento que Jesus usa aí é o azeite. O azeite que é para manter a lâmpada acesa. Nós vimos a imagem da lâmpada na aula passada, né? No estudo passado. E ele fala sobre o azeite que tem que manter a chama. Esse azeite é a representação do Espírito Santo na nossa vida.
Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio desse azeite, desse amor, estou cheio da graça de Deus. Então, o azeite é algo assim tremendo na nossa vida para que a gente possa entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem essa graça que Deus coloca sobre a nossa vida, também nós não somos nada. E também deixar fluir o Espírito Santo dentro de nós. Porque quando aceitamos a Jesus, podemos estar cheios do Espírito, mas ele não vai se manifestar, ele não vai realizar, enquanto nós não deixarmos que ele atue nas nossas vidas. Nós temos esse livre-arbítrio, não? Ou seja, esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, Deus dá para você e para mim. Então, eu posso ter o Espírito Santo e decidir que ele não vai agir na minha vida. Como se fosse a lâmpada que está, assim, entupida, e aí a chama não tem como ser acesa, ou ela não vai iluminar o suficiente, porque não flui o azeite. Na verdade, é uma lâmpada sem o azeite. É uma lâmpada sem o azeite. Um outro elemento que Jesus fala aqui é sobre o sono, né? Sobre a morte física. O sono é como se representasse a morte física, é aquela fraqueza espiritual. Por quê? Porque Jesus não volta, está demorando muito. Então, sabe que eu vou viver minha vida, eu vou cuidar da minha vida, e quando Jesus voltar, a gente vê o que vai acontecer. Então, esse sono, não que dormir seja pecado, hein? Não é pecado, não. Você pode dormir. Mas esse sono que Jesus está falando aqui é o sono espiritual. É quando a gente não permite que esse azeite flua na nossa vida, que esse azeite acenda a nossa lâmpada. Então, esse sono é quando nós estamos apático à volta de Jesus. Estar apático, olha, se ele vem hoje ou amanhã, não estou preocupado. É diferente quando você diz assim, olha, eu não estou preocupado porque eu sei que se ele vem hoje ou amanhã, eu vou com ele. É diferente do que você não estar preocupado e não estar cuidando para que ele venha. E a nossa espiritualidade também pode estar fraca, porque o mundo sempre solta aqueles ruídos, né? De que não, vamos seguir a moda do mundo e não seguir a moda do que é de Deus. Então, muitas coisas, muitos conceitos nossos hoje estão sendo deturpados por tudo isso. Então, deixar com que o pecado seja digamos assim, nós aceitamos mais o pecado e somos coniventes com ele. Uma coisa que a gente tem visto no decorrer dos tempos aí é a liberalidade, né? A liberalidade do pecado na vida do cristão. Então, de verdade, isso não é alguma coisa normal. Isso é o sono que está tomando conta das nossas vidas, né? Essa parábola ela tem várias aplicações, né? Aplicações com opiniões diferentes, né? Já se ouviu muitos sermões, vários sermões de diversas formas, falando de aplicações diferentes a essa que a gente está focando. Aí você pode dizer, pastor, mas essa também é a sua opinião. É verdade, você pode dizer isso, né? Isso é o que nós cremos, segundo a palavra. Então, você estuda a palavra e ela te dá um ensinamento. Não é alguma coisa que, eu pensei, eu achei. Não, não, não. É alguma coisa que nós oramos, estudamos, o Espírito Santo revela e a gente vai na revelação do Espírito Santo, né? A aplicação básica dessa parábola é da volta de Jesus, que nós temos que estar preparados. Você e eu, nós temos que estar preparados, listos, prontos, sabendo que Jesus ele pode voltar agora, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, não importa. Nós temos que estar preparados. Algumas vezes eu tenho falado
Pessoas nos perguntam, ai, pastor, então, olha o que está acontecendo, eu vi no YouTube, eu vi no TikTok, eu vi não sei aonde. Ok. Olha, Jesus está voltando. Ok, qual é a tua preocupação? Ou seja, nós não temos que estar preocupados com a volta de Jesus, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Se nós estamos preparados, se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem no próximo mês, não importa. Na verdade, ele pode vir para você ou para mim agora, né? Vai dar um treco em você e nós vamos cair duro aqui no chão e acabou. Aí acabou a vida. Ou seja, Jesus já voltou. Para aqueles que já morreram, Jesus já voltou, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, essa parábola, ela traz várias lições para nós, né? A primeira lição é que todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado, aquilo que é santo. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas, elas eram virgens. Tanto as prudentes quanto as insensatas, elas eram virgens. Isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca tiveram. Isso é um ponto que eu sempre tenho falado, né? Eu creio assim, se você se desviou dos caminhos do Senhor, na verdade você nunca esteve no caminho. Porque quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem uma experiência com Jesus, não tem como você se desviar. Você vai continuar no caminho. E é o caso dessas virgens. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes em nenhum momento foram loucas. Ou seja, quando você aceita Jesus como Senhor da tua vida, quando você tem essa experiência que não é algo normal, não é? Quando você tem essa experiência, você nunca vai voltar a ser o que você era. Então, aqueles que se desviaram da via é porque nunca estiveram nela, né? A parábola, ela começa e termina com 5 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Ela não diz que as 5 prudentes vão estar de verde e as 5 loucas vão estar de azul. Não, ela simplesmente fala de 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, Jesus, ele não está elegendo ninguém a ser prudente e ninguém a ser louco. Ele está instruindo a todos. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber, então, que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Ou seja, a religião, ela não salva ninguém. Se você for lá no grego, religião significa religação com Deus. Só que o homem, ele saiu deturpando a palavra, e a religião hoje é um leque de regras e atitudes que você tem que ter. Não é algo dentro da palavra. O que eu gosto muito de falar é, sabe por que eu vim para Jesus? Eu vim para Jesus porque Jesus me dá liberdade. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade de aceitar ou de não aceitar, de querer ou de não querer. Eu tenho a liberdade. E muitas vezes eu uso como exemplo isso. Não, olha, na minha igreja você pode fumar, você pode beber, você pode adulterar, você pode fazer qualquer coisa. E quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam, uau, essa igreja é boa demais. Não, isso você pode, mas eu tenho a liberdade de decidir se eu faço ou não. Conforme a palavra, isso é pecado. Então, se é pecado, eu decido não fazer. Então, a religião, de verdade, ela não salva ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Não basta ser cristão, é necessário ter o Espírito Santo. Não basta simplesmente achar que porque você vai na igreja, porque você tem cargos na igreja, porque você dá o seu dízimo, sua oferta, porque você faz tudo isso, né, que já está tudo certo. Não, isso aí não vai te levar à salvação. Você tem que ter o azeite. O azeite é o fogo do Espírito. É esse fogo que a gente busca.
As loucas também, elas eram virgens. Tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. Nós vemos essa referência lá em Mateus capítulo 25, versículo 3. Elas não tinham azeite suficiente, né? Então, é muito importante que nós tenhamos claro essa lição da parábola. E o que você falou é interessante. Todas elas eram iguais, ou seja, todas elas foram guardadas para um propósito. Mas cada uma escolheu o caminho que queria seguir. Então, também aí vemos que se nós escolhermos nosso Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós estamos nesse processo em que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, ou preferimos estar assim, sentados na igreja aos domingos, se sentir feliz e já tudo consumado. Na verdade, tem muita gente que pensa que isso é o suficiente, né? Mas não é o suficiente. Onde está o seu coração? Se Deus vê o coração, Ele quer um adorador em espírito e em verdade, nós estamos do lado de quem? Como a palavra é viva. Então, essa parábola, ela também diz muita coisa, mas a mensagem que segue para cada um, aí isso é individual de cada um, mas para nós aqui é que parte nós estamos usando esse azeite, que é o Espírito Santo, para que ele faça o que ele tem que fazer, que é encher a nossa vida com esse fogo de paixão por Deus. Se eu tenho um coração agradecido e não vou escolher as coisas que não agradam ao Deus que eu quero servir, então tudo vem num pacote só, né? Na verdade, é um complemento, né? Nós vemos que o que o Senhor mostra é que a nossa vida cristã não deve ser uma vida religiosa, não deve ser uma vida baseada em leis, em legalismo, mas ela deve ser uma vida baseada na direção do Espírito Santo, né? E uma outra lição que a gente vê nessa parábola é que as aparências também enganam, né? Você pode se vestir como cristão, você pode falar como cristão, você pode ir na igreja junto com os cristãos, mas as aparências enganam. As 10 virgens, as 10 eram virgens, né? Elas não era diferente. As 10 possuíam lâmpadas. E pelo que a gente viu lá no versículo 8 do capítulo 23 de 25 de Mateus, lá nos diz que saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. As lâmpadas não estavam apagadas. Nesse momento, talvez fosse praticamente impossível, ou humanamente impossível, separá-las, pois todas aparentavam ser idênticas. Todas eram muito parecidas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns cristãos nominais dos cristãos verdadeiros. E, na verdade, nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados em sermos cristãos verdadeiros. É o que eu falo sobre o joio e o trigo. A gente vai ver a parábola do joio e o trigo também. Não importa quem seja joio, o que importa é que você seja trigo. Então, eu tenho que ser trigo. Eles frequentaram as mesmas igrejas, ouviram os mesmos sermões, né? Os sermões eram iguais, tanto as prudentes como as nécias estavam no mesmo lugar, né? Eles cantavam os mesmos louvores, participavam lá do conjunto coral, eles tinham tantas atividades dentro da igreja. Alguns se destacavam e acabavam até fazendo grandes prodígios, coisas bastante interessantes. Eles oram fervorosamente. Eles pregam eloquentemente. Tem um poder de persuasão às palavras que é uma pregação tremenda. Eles até curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo.
Entre dizer e fazer, existe uma diferença. Ninguém pode fazer tudo isso sem ter Cristo, a não ser que você esteja disfarçado de cristão, né? Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. É isso que nós temos que deixar muito claro, que eu posso enganar toda a humanidade, mas Deus eu não consigo enganar. Curiosamente, nessa parábola das 10 virgens, lá no versículo 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia usado lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Não é exatamente a mesma expressão, mas é o mesmo significado. E lá ele fala assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo, e aquele dia não haverá intruso. Não vai ter. Ah, olha, não tem um jeito, não tem aí uma boquinha. Não, não vai ter. Acho que é por isso que Deus já coloca na palavra para que nós não julguemos, porque, de certa forma, nós não vimos ou não podemos enxergar o que Deus enxerga. Nós vemos os estereótipos, nós vemos por fora, nós vemos o trabalho que é feito ali, os holofotes que tem colocado, mas quem conhece mesmo o coração é Deus. E muitas das vezes nós, querendo dar uma forcinha para Deus, queremos já estar julgando, esse é salvo, esse não é salvo, ou aquele é de Deus, o outro não é de Deus, e somente quem sabe isso é o Senhor Todo-Poderoso. É isso aí, né? Uma outra lição que essa parábola nos traz, que é uma lição bastante importante, é que as lâmpadas apagaram. Se por um lado, inicialmente, é muito fácil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível, quando as lâmpadas se apagam. O cristão nominal, com a sua fé histórica, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Ele pode até enganar um pouco, mas a hora que o noivo chegar, a sua lâmpada vai estar apagada. Sua hipocrisia, sua religiosidade, a sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo. Não vai permanecer. E de maneira tal que há quem o siga. Esse também vai ter seguidores. E nós vemos tanta gente com tantos seguidores e pregando um evangelho relativo, né? Quando olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados por sua luz. Mas logo de manhã, a verdade de que ela não possui luz vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim. Brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Nunca isso vai acontecer. Nós vemos que a verdade sempre vai aparecer, né? Não há verdade que não vá ser descoberta, e aí vem a verdade, porque nós vemos todas elas separadas, todas elas com um propósito, mas uma hora aparece a verdade. Quem são aquelas que seguem e vivem esse relacionamento com Deus, o Senhor, ou aquelas que só são de aparência? Então, uma hora vai aparecer e apareceu. Então, para nós também, que possamos estar vivendo de forma intensa esse evangelho, porque uma hora vai aparecer. Será que estamos mesmo seguindo esse Jesus? Ou temos um outro Senhor aí nas nossas vidas? E a hora do noivo, né? A hora que o noivo chega. A hora que o noivo chegar. Uma outra lição dessa parábola é que o azeite é pessoal. É, é pessoal, não depende de mais ninguém. Como nós já dissemos, nesse ponto, os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém,
seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, é pessoal, suficiente apenas para as prudentes, suficiente apenas para aqueles que abrem o seu coração, aqueles que querem continuar vivendo o que Deus tem na vida de cada um de nós. Lembrando que Deus é a fonte da água viva que flui através das nossas vidas. Esse é o azeite que flui através das nossas vidas. E não para dar, porque Deus já deu para nós, né? E é Deus quem dá esse azeite. Nós não podemos dar azeite para ninguém. Exatamente. Então, esse azeite é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso é individual e ninguém pode, me empresta um pouco do teu azeite. Não, não existe isso. Ou eu não posso colocar o Espírito Santo na vida de ninguém, porque não sou eu quem faz. Exatamente, exatamente. O azeite, ele não pode ser obtido por esforço humano. Não é pela minha força. Talvez as virgens loucas ou as nécias da parábola não levaram consigo azeite porque achavam que o noivo viria rapidamente. Se você lembra, na semana passada nós falamos que o noivo poderia chegar às 6, às 7, às 8 da noite. Não, mas ele chegou à meia-noite. Elas contaram que o noivo ia chegar cedo, ele ia chegar mais rápido. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, então, desesperadamente, tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram, que fizeram o máximo delas para estarem ali. Correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas seu esforço nada pôde fazer. O esforço delas não gerou azeite. O azeite é gerado pela nossa comunhão e pela nossa abertura ao Espírito Santo. Nossa disposição em servir ao Senhor, né? É isso que nos enche mais do Espírito. Quando fazemos alguma coisa que agrada a Deus, nós nos sentimos em estado de graça, ou seja, cheias, mais cheias do Espírito Santo. Então, é aí que vai encher. E também, assim, a gente vê que quando é hora, é hora. Então, ele abriu a porta, foi aquela hora. E aí ele fechou. Então, é um Deus que cumpre a palavra. E ele fala que quando ele fechar, ninguém mais vai abrir. Então, você pode chorar, você pode reclamar, que já não vai ser mais feito da forma. E a gente não tem controle disso. Eu não tenho controle de quando Jesus vai voltar. Eu não sou toda poderosa a ponto de falar, não, eu tenho controle de quando ele vai vir. Não, mas eu sei que a gente tem que estar muito preparado, porque a gente não sabe a hora. Ele mesmo já fala, ninguém sabe a hora senão o Pai. Então, é nisso que nós temos que estar alertas, vigilantes, orando e vigiando sempre, para que nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo, aguardando a chegada. Ou seja, é viver a palavra, é viver o ensinamento de Jesus. Independente das pessoas que estão à nossa volta. É viver aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? E, de verdade, Jesus ele não vai colocar nada diferente dos 2 mandamentos que ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele não vai deixar nada diferente disso, né? Perdão. Uma outra lição que essa parábola nos traz é a prudência
e a vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram. Mas as prudentes também dormiram. Não? As que estavam dormidas lá, elas se perderam por causa disso. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono. Mas uma coisa é certa, o sono não foi o sinal de loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não ter o azeite. Isso é ser prudente e estar preparado, é possuir o azeite. Mas mesmo as que dormem, as que dormiram, nós outros vemos alguns falando que pode ser a morte física. Então, na verdade, enquanto Jesus não voltar, todos nós passaremos pela morte física. Mas, preparados? O preparo começou antes, não começou na hora de estar dormindo. Então, todos nós vamos dormir, independente de ser prudente ou não. E aí o que vai fazer a diferença é o que nós fizemos enquanto estávamos acordados. É. Aí fica a dificuldade. Aí, Os na olhos verdade, estão abertos. na verdade, cada um tem que responder por si, né? E eu não posso responder pelo outro, nem o outro por mim. Então, de novo, não julguemos aqueles que estão acordados, mas que possamos ser instrumentos de edificar um ao outro, de ensiná-los que, olha, vamos lá, vamos buscar mais azeite. Talvez algumas delas tenham falado e as outras não tenham escutado. Pode ser. Mas nós ficamos aqui com a lição principal dessa parábola, que é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. Na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa as prudentes das loucas, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo das nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Não vai nos levar a lugar algum. Precisamos estar prontos, e isso pode significar uma longa espera. Uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta de Jesus a todo tempo. Você vê que diferença? Não? É um conceito bem diferente. Eu falar que nos detalhes estão as coisas mais importantes. É um detalhe pequeno, porém é o que vai definir. Não esperar Jesus a qualquer momento, mas esperar Jesus a todo tempo. Isto até parece ser a mesma coisa, mas acredite, não é. É diferente. Essa parábola nos ensina a diferença. As virgens nécias esperaram o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram a todo tempo. Elas tinham o azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. É essa vigília que o Senhor espera de mim e de você. E para concluir, nada melhor do que a própria palavra de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. De verdade, o meu desejo é que você e eu possamos estar desfrutando deste óleo, ao invés de tentar comprá-lo, que nós estejamos com ele bem abastecido, a nossa lâmpada bem abastecida. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco através
do nosso correio eletrônico, através do WhatsApp, ou através das redes sociais, né? Então, em nome de Jesus, estamos juntos aí. E na próxima semana nós vamos falar sobre os dois fundamentos, uma outra parábola de Jesus sobre os dois fundamentos, né? Então, na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos estudando esta parábola, os dois fundamentos que Jesus deixou para você e para mim. E quero te lembrar que na próxima quarta-feira, não é a primeira, mas é a segunda quarta-feira do mês, né? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter a nossa reunião mensal de oração. Não foi possível essa semana, mas na próxima semana nós vamos estar fazendo. E você é o nosso convidado. E te convido também para domingo, nós vamos ter o quê? O nosso culto da família com um especial de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. Então, você prepare os seus elementos aí, porque no próximo domingo nós vamos estar festejando, né, ou celebrando a Santa Ceia do Senhor. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.